Aliás, esse pessoal tradicionalista, eu tenho uma longa experiência com eles, os conheço muito bem, né? E sei como é que eles fazem com aqueles que eles não poderiam enfrentar no terreno intelectual. Principalmente essa tarica do Sr. Suon. O hábito ali era o seguinte: se eles têm alguma coisa contra você, eles fazem um assédio judicial, arrumam um monte de testemunha falsa e te criam uma dor de cabeça judicial durante anos. Isso fizeram inclusive comigo. Apresentaram 8 testemunhas falsas, isso vai fazer o quê? Mais de 20 anos atrás. Apresentaram 8 testemunhas falsas, me imputaram um crime que eu não havia cometido e me deram dor de cabeça durante 6 anos. Dor de cabeça e despesas, evidentemente, né? E, felizmente, é claro, eu saí vencedor do processo, saí totalmente inocente, porque eu tinha provas documentais. Mas as 8 testemunhas foram lá, assim, com um cinismo atroz, inclusive esse senhor Mateus Sampaio Soares de Azevedo, o cara fica pontificando aí sobre as virtudes, né? E o cara não passa, vamos dizer, de uma falsa testemunha, né? Então eu não confio nesse pessoal de jeito nenhum, né? Inclusive porque a turma, quando entra para taricas, essas coisas, ou quando começa a frequentar esses meios, já se imbui da autorização islâmica para mentir aos infiéis. E começa a mentir que nem os loucos, né? Agora está aí, apareceu esse cidadão, esse seu Caio Rossi, né? Dizendo que... Vai falar cada coisa, meu Deus do céu, não ia nem comentar. Esse cara, não sei porque me manda esses negócios, porra. Pra quê, né? O seu Caio Rossi, como você sabe, é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista intelectual. As obras completas de Caio Rossi já foram traduzidas e publicadas em 40 idiomas, né? Ele é um destacado investigador em vários campos do conhecimento humano, universalmente reconhecido, talvez pela mãe dele. Então eles vão dizendo, sempre aquele tom de superioridade extraordinário. O que eu acho mais bonito é que é o seguinte, é que ele vai lá falar um monte de mentiras aí com um ar de condescendência, assim, do alto de uma autoridade sublime. Reconhece, não, o Olavo até que tem algum talento, uma coisa assim. Eu fico comovido com essas coisas, sabe? Então, esse é o Caio Rossi aqui, diz que ele fez, e nas últimas eleições, ele foi chamado aí por um candidato. Ele é tão sutil, ele não diz o nome do candidato, né? Foi chamado por um candidato para redigir um relatório sobre o Foro de São Paulo, para ajudar o candidato na eleição, de modo que o candidato pudesse denunciar as ligações do PT com as Farc. Ele não diz, você veja, ele é sutilíssimo, ele não diz o nome do candidato, né? Então, os candidatos eram Dilma Rousseff, né? O Plínio de Arruda Sampaio e a dona Marina. Vocês imaginam a Marina, o Plínio de Arruda Sampaio, querendo denunciar ligações Farc-PT. Então, sobra, evidentemente, o Zé Serra, né? Quer dizer, não disse o nome, mas aí é o caso que sua ausência preencheu uma lacuna. E ele disse então que ele fez um relatório estritamente objetivo, né, que continha muito mais informações do que os documentos já publicados no Mídia Sem Máscara, em tudo que eu já tinha dito nos meus artigos, etc. De fato, contém muito mais informações. Sabe o que contém? Contém a transcrição literal de documentos que eu já havia citado, com exceção de uma entrevista do Zé Genuíno, que de fato me passou despercebido. Não há um só fato ali que não tenha sido mencionado em meus artigos com 5 ou 10 anos de antecedência. E o homem diz o seguinte, ele foi procurado pelo candidato e ele então recomendou ao candidato que não contactasse o Olavo, pois associar a imagem do candidato a essa figura tornaria ainda mais difícil a sua vitória. Então assumi eu, Caio Rossi, o ônus de prepará-lo. Olha, ele preparou o candidato tão bem, vocês viram o resultado, né? Uma coisa maravilhosa, vocês viram que o Zé Serra insistentemente denunciou as ligações Farc-PT, falou do Foro de São Paulo, né? Fez uma gritaria medonha, vocês viram isso, né? E depois viram o resultado que o homem obteve. Então, se é verdade que pelos frutos conhecereis, olha, seu relatório foi uma bela bosta, Caio Rossi. Ademais, né, ele se gaba de que o relatório, veja que coisa, o relatório dele é que dá validade aos documentos publicados no Mídia Sem Máscara com 10 anos de antecedência. Vocês já viram isso? Né? Pela lógica do seu entendimento humano, é o documento de fonte primária que dá validade ao relatório feito a respeito e não o relatório que legitima os documentos, né?
Mas as conclusões do Caio Rossi têm essa virtude, elas legitimam os documentos em que elas mesmas se baseiam. Ele disse que eu fiquei enciumado porque isso aí foi publicado no Mídia Mais, que é um concorrente, se acha um concorrente do Mídia Sem Máscara. Então eu vou contar para vocês a história do Mídia Mais. Não é que eu fiquei enciumado, não. Eu fico puto da vida quando aparece gente com vigarice. Porque o Mídia Mais se constituiu da seguinte maneira. Olha, às vezes as pessoas fazem sacanagem comigo, e eu, vamos dizer, para não sujar a imagem do movimento, entre aspas, conservador, que aliás nem existe, eu engulo o sapo quieto. Mas aí os caras vêm e começam a encher o saco de novo e a gente nos obriga a contar a história. O Mídia Mais foi criado por 2 ex-editores do Mídia Sem Máscara. E um belo dia, nos telefonam e dizem que vão se afastar do Mídia Sem Máscara, que estão muito ocupados. E, aliás, se queixam, ficam choramingando que o site sofreu um ataque de hackers e que todos os documentos, todo o material, todo o arquivo tinha desaparecido. Né? E daí fala, muito bem. Recuperamos lá pelo site archive.org e voltamos a colocar no Mídia Sem Máscara. Enquanto isso, eles estão lá criando secretamente o Mídia Mais e começa a publicar, então, coisas baseadas no mesmo material que havia sumido. Né? E daí é que sai justamente esse relatório do seu Caio Rossi, muitos anos depois. Então, mais ainda, naquela época, através da Ana Prudente, uma amiga comum, eu havia feito um contato com o filho do Graça Wagner, o qual havia me procurado, o do José Carlos Graça Wagner, que era um homem que tinha a maior dose de documentos sobre o Foro de São Paulo, que foi o primeiro a pesquisar o assunto. Muito bem, então através da Ana Prudente fiz contato com ele, e isso foi antes do pessoal sair do Mídia Sem Máscara, né? E abriu contato entre ele e alguns colaboradores meus. Muito bem, eles foram lá, pegaram os documentos, não deixaram sequer uma cópia com o filho do Graça Wagner e desapareceram com esses documentos até hoje. Eu não tive mais acesso, o filho do Graça Wagner não tem mais acesso, então eles agora aí, né, como diz, furando o Mídia Sem Máscara com base nesse roubo puro e simples, né? E isso vamos dizer, é disso que participa o seu Caio Rossi. Você vê com que tipo de gente nós estamos lidando, porra, né? Também, é claro que ali a coisa tem implicações comerciais, já que há uma associação entre esse grupo e a realizações. E quanto à realização, eu tenho que dizer o seguinte. Com exceção dos livros de reabilitação postural global e do livro do Padre Gay, todos os demais livros da realizações fui eu que indiquei. Antes de viajar para os Estados Unidos, entreguei ao Edson Oliveira uma lista de livros importantes que eram para ser publicados, e os livros que têm saído estão nessa lista. Além de ter, durante as aulas que eu proferia no próprio Seminário de Filosofia, dado muitas explicações sobre esses livros, dos quais nem Edson, nem os outros tinham jamais ouvido falar, ainda montei o contato entre a Realizações e o Paulo Mercadante, a Realizações e o Mário César Flores, a Realizações e o Mendo Castro Henrique, tá certo? Além, tá certo, de promover esses lançamentos por todos os meios, sempre anunciando, né, e sempre colocando à disposição das realizações todo o vasto público que ouvia minhas conferências e lia meus artigos. Então eu exercia ali a função que se chama tecnicamente de editorial, que é o sujeito encarregado de ler os livros e selecioná-los. Nunca recebi um tostão por isso. Tá certo? E jamais o meu nome foi citado, vamos dizer, por alguma dívida intelectual que a Realizações tivesse comigo. Tá certo? Mas ainda, esse homem conserva lá todo o material, vamos dizer, que ele gravou no Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidade, que foi realizado na cidade de Vassoura no ano de 2000, né? E conserva quase 10 anos de gravações do Seminário de Filosofia, sentou em cima, não publica, não faz nada e não deixa fazer. Então, olha, isso aí tudo, meus filhos, é o sinal de que o Brasil é mesmo uma sociedade antropofágica. Quando aparece algo que tem valor, tem algum valor, algum brilho, as pessoas querem comer pedaços. Tá certo? Arrancam pedaços. Quer dizer, em vez de juntar, de somar, de colaborar para que tudo dê certo, não, cada um vem e arranca um pedaço de ladrãozinho. Tá certo? Agora, o Caio Rossi, quando ele diz que eu estou com medo que a KGB investigue a minha vida né, e vai provar que eu fui muçulmano, porque eu fui membro da tarica do Fritjof Schuon. Olha, eu já disse 1000 vezes, e tem aqui as cartas do Schuon, cartas do Martin Links, dizendo que aquela tarica tinha uma
posição especial no contexto das outras taricas, sendo inclusive muito criticada pelas outras, por admitir pessoas de outras religiões. E esclarecendo que, no caso, a adoção do rito muçulmano não era de maneira alguma uma conversão, e sim apenas uma oportunidade espiritual que a gente estava aproveitando. Tudo isso aí, essas cartas ainda vou publicar um dia. Vou esperar que os interessados... Fuon já morreu, Martin Lins também já morreu, mas tem lá mais gente viva. Então vamos esperar que morram todos, e daí nós publicamos isso aí. Mas o Caio Rossi aqui está, vamos dizer, ele acha que para a KGB seria uma grande novidade. Né? Como se a KGB não tivesse a lista de todos os membros da tarica do Fritjof Schuon e de qualquer outra tarica que opere no Ocidente. Eu não tenho nenhum medo que a KGB vasculhe o meu passado. Isso é apenas uma incomodidade. Quer dizer, você está escrevendo e-mails, falando, etc., sem saber se o seu telefone está sendo grampeado, se seus e-mails estão sendo interceptados. É uma encheção de saco de qualquer maneira, ainda que os caras não descubram porra nenhuma. A gente tem o direito à privacidade, não porque esteja escondendo alguma coisa, não porque esteja aqui fazendo surubas na minha casa, né? Ou né, esteja fazendo ritos islâmicos no canil, tá certo? Mas simplesmente porque a gente deseja ter uma privacidade que faz parte dos direitos humanos normais. Agora, ele diz que eu estou querendo queimar a reputação dele. Mas qual reputação, Caio Rossi? Quem te conhece além da sua mãe? E ele mesmo diz que ele abandonou... Veja, ele era um homem... As obras completas de Caio Rossi são publicadas no Orkut. Né? Edições Orkut. Isso é tudo que o homem fez na vida. Agora ele diz que abandonou até o Orkut porque ele não gosta dessas discussões. Durante anos o cara escrevia 10 mensagens no Orkut por dia, eram centenas de páginas. Ele dizia, não, eu não gosto dessa muvuca das redes sociais. Né? Agora ele virou aristocrata, agora ele se retirou, né, para uma atividade mais discreta que consiste num grupo de discussões privadas com ex-alunos do Olavo. Né? São 5 ou 6 ex-alunos do Olavo. Né? E ele mesmo chama os meus ex-alunos de semi-analfabetos. São todos semi-analfabetos que se abrem o direito de meter em conversa séria. Naturalmente, esses que ele coletou para fazer a sua rede privada são a elite dos Olavetes. São pessoas altamente qualificadas, totalmente diferentes dos outros. E por isso mesmo decidiram dar ouvidos ao Caio Rossi. Agora, você sabe que os gêneros literários nos quais essas pessoas brilham são um negócio extraordinário. O pessoal da esquerda, o gênero literário predileto deles é manifestos intelectuais. Né? Só publica o manifesto intelectuais. E no pessoal da direita, o gênero literário que eles praticam é grupo privado de discussões, onde eles podem fazer fofoca pelas costas dos outros sem que ninguém saiba. Feliz ou infelizmente, cada um desses grupos sempre tem lá algum espírito de porco que me manda tudo e eu fico sabendo de tudo que estão falando de mim pelas costas. É um negócio incrível. Eu sei que tu acha que está lá na maior privacidade, mas é que nem a história do português que queria fazer a suruba em casa e mandou instalar um vidro fumê, só que ele pôs o vidro fumê ao contrário. De maneira que ele não via que ele estava lá fora, mas estava todo mundo do outro lado da rua vendo lá a suruba do português. Isso aí é um grupo privado do Caio Rossi e outros tantos grupos, né? Todo esse material sempre chega na minha mão. Às vezes eu não abro, por quê? Porque já falei que aqui chega a 700 e-mails por dia, não dá para acompanhar tudo. Mas de vez em quando ele fica sabendo dessas coisas. Agora, para você ver o nível de críticas que o senhor Caio Rossi me faz, ele diz o seguinte, ele diz, olha, o meu casamento na Igreja Católica não é válido, porque eu tinha casado com a minha primeira esposa na Igreja Católica. Ele insiste nessa história. E olha aqui, o Caio Rossi, você não sabe merda nenhuma de Igreja Católica. Todos os casamentos realizados na Igreja Católica são registrados na Cúria Metropolitana. Estão lá. E o que você está fazendo? Você está tentando prejudicar a minha família agora. Você está tentando me jogar contra a minha mulher, dizendo que eu casei em segredo com a outra na Igreja Católica e não contei para ela. Isso aí é crime. Eu posso te pôr na cadeia por causa disso, seu filho de uma puta. Se você diz que eu casei na Igreja Católica com a primeira mulher, você vai ter que ir lá na Cúria Metropolitana e arrumar a prova do que tu está dizendo. Tá certo? Essa prova não existe. Porque eu jamais me casei na Igreja Católica com a minha primeira mulher. Na época eu não estava ligando para a religião. Tá certo? Agora, ele acha que isso é muito incoerente, porque eu tinha dito com o Rafael Dyer, que se fazia de cristão ortodoxo, era na verdade um muçulmano que era mesmo de uma tarica. E ele disse, olha, mas... então quer dizer, você quando está na tarica, você é católico, mas continua católico, mas o Rafael Dyer não pode. Eu digo, olha, meu filho,
a tarica do Chum era uma tarica diferente das outras, feitas para uma finalidade específica, que era a de introduzir essa influência das taricas no meio intelectual ocidental, na elite intelectual ocidental. Então, para isso, ela se permitia coisa que as outras taricas não se permitem. Ele tinha grupos cristãos ortodoxos, tinha grupos budistas, tinha grupos católicos. Tá aí o seu Mateus Azevedo é membro da tarica e nunca praticou um rito islâmico. Alguns ele mandava praticar o rito islâmico, outros não. Eles ficavam com a cabeça do sheik, que mandavam em tudo. Diz que o discípulo tem que ficar nas mãos do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando vai enterrar uma pessoa no Islã, tem que lavar o cadáver. Então você tem que ficar passivo e fazer tudo que o sheik mandar. Né? O sheik, inclusive, ele se permitia dar tanto palpite na vida privada que ele limitava o meu número de cigarros a 8 por dia. Vocês viram que coisa horrorosa. Né? Né? Inclusive determinava assim que, por exemplo, eu me lembro que tinham regras, você não podia ter móveis de madeira escura. Né? Você não podia ter livros à amostra, você tinha que fechar todos os seus livros e cobrir com a cortina, e assim por diante. Quer dizer, uma estética que ele inventou e que ele impunha aos caras. Aliás, essa tarica do Chum, meus filhos, esse pessoal, puta que pariu. O Chum, eu não tenho a menor dúvida, o Chum é um escritor espiritual maravilhoso, maravilhoso. Mas ele, como pessoa, meus filhos, em verdade vos digo, era um bosta. É? Por quê? Armou fofoca entre eu e os outros, usou o mesmo processo de assédio judicial contra mim, que é uma coisa de uma covardia e de uma baixeza fora do comum. É? Quer dizer, inventaram lá um negócio, e se eu não tivesse as provas documentais de que os caras estavam mentindo, eu ia para cadeia por algo que eu não fiz. Né? Então, apareceu a mulher, ela dizendo que tinha deixado um dinheiro comigo para eu comprar uma passagem para ela para os Estados Unidos. Né? Na verdade, o dinheiro era para constituir uma editora, para publicar os livros do pessoal da tarica, e o dinheiro foi para a mão do seu Mateus Sampaio Soares de Azevedo, o qual depois veio depor contra mim. Felizmente, eu tinha uma carta da mesma mulher, datada, de mais de um ano depois, na qual ela dizia: tive a súbita ideia de viajar para os Estados Unidos. Eu digo: mas se você teve a súbita ideia um ano depois, como é que um ano antes mandou comprar passagem? Né? Então o juiz leu isso e mandou, evidentemente, todo mundo tomar no cu, tá certo? Parar de encher o saco com bobagem. Né? E na tarica do Chum, quando eu contei para ele as vigarices que eram cometidas pelo pessoal do Idris Shah, esse era um bando de estelionatário mesmo, o pessoal da tarica do Chum ficou aterrorizado. Eles ficavam com o cu na mão. Veja você, mas o que é isso? Você vai ter... Olha, eu saí em público batendo na cara de Idris Shah, do irmão do Idris Shah, todo aquele filho da puta, não me aconteceu absolutamente nada, a não ser xingamento, evidentemente, né? Mas essas grandes autoridades espirituais se cagavam de medo dessa gente e diziam: não, por favor, não arrume briga com eles, vai nos comprometer. Eles são covardes, porra. Né? Pois a tarica do João lá virou uma esculhambação, no tal de um comer a mulher do outro, o negócio terminou muito mal. Né? E, inclusive, tinha lá um sujeito comendo uma das 4 mulheres do João, ela um sujeito comendo, deu um rolo desgraçado. Se querem acompanhar, procura o nome Mark Kozlov, K-H-O-S-L-O-W. Né? O Kozlov ficou tão chocado com o que ele viu lá dentro, que ele saiu de lá e virou esquerdista. Quer dizer, é claro que ele também exagerou, faz um monte de interpretações delirantes, mas os fatos que ele conta são verdadeiros. Né? E ele confessa que ele estava lá comendo a mulher do Sheik, porra. Né? Quer dizer, que casa de tarica é essa? Aqui, meu filho, no círculo onde... No meu círculo imediato, ninguém come a mulher de ninguém, não. Ninguém nem toca punheta pensando na mulher do outro, porra. O que é isso? Dessa idade nós já passamos, porra. Qual é? Agora, aquele pessoal lá no píncaro da elevação espiritual, era tudo, né? Era realização metafísica, eles já haviam se convertido em Brahman, eles já eram um absoluto encarnado. Né? E por causa disso pode mentir, pode inventar falso testemunho, pode inventar falso processo, e pode, né, comer a mulher dos outros e assim por diante. Porra, até onde vai a safadeza dessa gente, porra? Né? Quer dizer, agora que o Caio Rossi, eu disse que ele pertencia a uma tarica,
E eu devo ter mentido. Daí adiante ele diz, ele nem sabe se eu ainda pertenço a uma tarica. Eu digo, peraí. Ainda pertence? Quer dizer que você pertenceu? Né? E ele disse, o problema não é pertencer a tarica, não. O problema é pertencer a esta atmosfera, tá certo? De islamismo psicótico e guenonismo, chuonismo. Pô, vocês são uns caipiras, minha gente. Né? Olha aí, daí o medo que eu tenho da KSB, FSB vasculhar minha vida. Os desafios do Olavo fazer cagões, mas FSB definitivamente não é. E terá muita fonte de informações por aqui. Eu sei, ô turma da KGB, vai lá procura o Caio Rossi. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe até que eu casei na igreja católica com a minha primeira mulher, porra. Pelo menos ele diz que sabe. Vai lá procura o Caio Rossi, que tá louco. Olha, veja, o assessor do Zé Serra vai lá procurar ele pedir um relatório. A primeira coisa que ele diz, não procura o Olavo, porque o Olavo vai queimar a sua reputação. Claro, o Caio Rossi, ao contrário, vai enaltecer essa reputação, vai levar lá a vitória eleitoral, né? Puta que pariu, até onde vai isso, minha... Então, Caio Rossi, se tu insistir nessa merda de que eu fui casado na igreja católica com a minha primeira mulher, eu vou te meter um processo, vou te colocar na cadeia, que é o lugar de gente como você. Tu é um vagabundo, mentiroso, salafrário, tá certo? Tu não vale um peido, né? Tu vive desses fofocas. Há muito tempo eu publiquei no meu site um texto do José Engenheiros chamado Roedores da Glória. Vocês vão lá e leem. É o retrato vivo do Caio Rossi e dessa gente. Nunca fizeram merda nenhuma na vida, não tem realizações, não tem obra para mostrar, nunca ajudaram a ninguém na vida, não fizeram merda nenhuma, mas eles têm que roer a reputação dos outros. Ainda dizer que eu quero estragar a reputação dele, mas Caio Rossi, faça uma reputação antes disso, porra. Né? No Orkut não vale, meu filho. Caio, você precisa viajar um pouco, inclusive você precisa vir aqui nos Estados Unidos, porque você diz aqui que escrevem very bad English, porque eu uso throat speak, que é um verbo, acompanhado de um adjetivo. Você não conhece a língua inglesa, onde tudo que você quiser vira substantivo imediatamente, e você pode meter um adjetivo lá? Ora, meu saco, vai estudar, rapaz. Eu não tenho obrigação de saber isso, porque eu nunca me gabei de ser nenhum gênio linguístico, que nem o Bruno Tolentino, que morava 15 dias num país e saía falando idioma. Eu não, moro aqui faz 5 anos e ainda falo, né? Eu andei com pronúncia, mais pura pronúncia de Trinidad e Tobago. Né? Mas o Caio Rossi é professor de inglês, porra, né? Isso é o máximo que ele fez na vida. Se alguém chegou a aprender inglês com ele, eu não sei, mas que ele tentou ensinar, tentou.